Olá, bom dia, aqui é Danusa Aquino. Hoje é o Dia das Mulheres, então eu não posso deixar de fazer um vídeo para nós mulheres, né? As guerreiras, as heroínas, as mãezonas, as amigas, as irmãs, né? Nós somos tanta coisa e nós conseguimos tantas coisas, nós conquistamos tantas coisas. Parabéns para todas nós. Então, a gente tem que honrar várias mulheres que foram muito corajosas durante toda a nossa história e que inspiram milhares e milhares de pessoas, né? Vamos começar falando pela Virgem Maria, porque ela influencia a vida de tanta gente, né, gente? Inspira tantas pessoas. Ela foi uma grande heroína, uma mulher de fé, uma mulher de perseverança. Ela acreditou num anjo, um anjo Gabriel, que veio dizer a ela que ela ia dar a luz ao Filho de Deus, e ela seguiu com toda a sua fé nessa crença. Ela carregou essa gravidez, convenceu o próprio esposo a ficar do lado dela, e ela foi até o final lutando para ajudar as pessoas a entenderem que Jesus foi o Salvador. Jesus veio para nos dar essa esperança, né, de que existe algo maior, esse Deus que nos ilumina, que nos protege e que traz a luz para todos nós. E Jesus foi um mensageiro da paz, do amor, da cura, né? E como mãe dele, ela sofreu pela morte dele, pela perda dele, mas ela entendeu que a proposta dela era uma coisa muito maior, era muito além de pessoalmente ser mãe e ter um filho, era uma proposta de divindade, de trazer uma mensagem muito maior para o mundo. Enfim, todo mundo conhece essa história. Ela, né, para várias pessoas que são católicos ou cristãos no mundo inteiro, ela foi uma pessoa muito inspiradora, e nós hoje usamos, né, ela como uma imagem de fé. Para quem é católico, para quem é cristão, acredita e ora por ela, ou traz a força dela para si, invoca a força dela para si. E assim teve várias mulheres que foram extremamente inspiradoras, de várias religiões, de várias crenças, de várias cores, né? Uma delas também que eu sou fãzona, muita gente não conhece, ela chama Rosa Parks. A Rosa Parks, ela viveu aqui nos Estados Unidos na época do movimento de direitos civis. Então, ela também foi uma pessoa incrível, com um gesto super simples, que revolucionou o movimento de luta pelos direitos civis. Ela era uma negra que, ao entrar no ônibus, ela sentou na parte da frente do ônibus quando não era permitido para os negros sentar na parte da frente do ônibus, e ela se recusou a sair do lugar da frente e ir para trás, onde ela deveria estar, segundo a lei naquela época, para que uma branca sentasse no lugar dela. Então, por ela ter feito esse ato de desobediência civil, ela foi uma revolucionária. Ela sofreu as consequências na época por causa disso, mas ela hoje é considerada uma inspiração, uma revolucionária com um ato tão simples. Por que ela é uma das minhas favoritas? Porque ela não era uma líder, ela não era uma pessoa assim que fazia palestras ou que chamava grupos ou que fazia ativismo mundial ou isso ou aquilo. Ela era simplesmente uma dona de casa, ela era uma pessoa comum, uma pessoa simples, que chegou a um ponto de revolta contra uma coisa que era injusta, que ela resolveu fazer alguma coisa. E eu acho, gente, que isso é importante demais para todas nós, porque independente de quem você é, da sua característica, do seu ímpeto, da sua perseverança, da sua capacidade, de onde você está no seu trabalho, do que quer que seja, você pode, com um ato pequeno, fazer uma revolução. Com um ato simples, fazer uma mudança enorme, né? A gente fala é o ripple effect, é o efeito da onda. Você faz uma coisinha que você consegue fazer porque você teve a coragem de dizer não
para uma coisa que está errada, para uma coisa que é injusta, e a partir daí várias outras coisas vão acontecendo, a gente vai criando movimentos, vai criando apoio, né? E outras pessoas acordam para dar força a esse movimento. Então a Rosa Parks, ela foi extremamente importante para o movimento de liberdade dos negros, de direitos iguais para os negros, e ela é uma das minhas favoritas, com certeza, exatamente por ela ter feito um ato tão simples que fez uma revolução tão grande, né? Então, assim a gente pode também contribuir em vários lugares, em várias coisas da nossa vida. No nosso relacionamento com Deus, muita gente acostumou a chamar Deus de homem. Deus não é homem, Deus não tem sexo, não é nem homem nem mulher, é uma força divina, é um criador, é tudo, né? É tudo que existe, tudo de divino, tudo de maravilhoso. Então, essa força criadora, essa energia criadora não tem sexo. E por que que quando a gente reza, às vezes, a gente fala que Deus é homem, a gente chama ele por pronome masculino, ou às vezes tem pessoas que falam papai do céu para as crianças. Tudo bem, é uma forma carinhosa, etc., mas por que não começar a tirar essas coisas? Começar a eliminar essas coisas que são patriarcais, que mostram uma liderança masculina e não uma igualdade, né? Então, se a gente quer realmente lutar por igualdade, tá na hora da gente fazer várias coisas pequenas, ter atitudes mínimas, pequenas no nosso dia a dia para continuar lutando pelos nossos direitos iguais, pelas nossas capacidades e dar valor a nós mesmas, não é mesmo? Já teve tantos grupos aí, as sufragetes que lutaram para que as mulheres pudessem votar, o próprio movimento para os negros, né, da liberdade civil, direitos civis, lutaram para que os negros tivessem voz e principalmente as mulheres também, ou as feministas lutando para que as mulheres tivessem salários iguais, enfim, vários grupos, várias e várias mulheres individualmente lutando no mundo inteiro, as mulheres arábicas querendo ter voz, poder dirigir um carro, enfim. Nós estamos ainda muito longe de ter essa igualdade que a gente busca. E eu não estou falando de igualdade física, fisiológica, porque é claro, a mulher vai ser sempre diferente do homem, os órgãos, a nossa forma de pensar, o nosso cérebro, os nossos hormônios. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é de igualdade de poder viver uma vida digna, de poder ter integridade, de poder ser reconhecida pelos nossos talentos, por tudo que a gente tem de bom. E a mulher, além de tudo isso que o homem tem, porque ela também tem capacidade de fazer qualquer coisa nesse mundo, ela ainda tem uma coisa extremamente divina que, por enquanto, só ela pode ter. Só ela tem, que é a capacidade de dar à luz. E isso é um presente divino, é uma bênção, né, gente? Imagina você poder carregar no seu ventre uma vida e gerar essa vida, ficar com essa vida dentro do seu ventre 9 meses, dar luz a uma vida, que é uma coisa que ainda a tecnologia não permite o homem fazer, e nem sei se algum dia vai existir isso. Por enquanto somos só nós somos um ser extremamente divino, extremamente capaz, nós somos capazes de dar à luz a uma vida, imagina, não tem nada maior do que isso, né, de ser capaz de gerar uma luz, de poder dar uma luz, de poder dar à luz e conceber uma vida dentro do seu próprio ventre. Claro, com a ajuda do homem, tem que ter a parte do homem também. Não estou descartando o homem aqui não, tá, gente? Estou dizendo que por muitos e muitos anos, né, na nossa história, a mulher foi o quê? Colocada para baixo, foi retirada de livros de história,
a história mostra uma energia muito patriarcal, os homens sendo líderes, os homens sendo guerreiros, os homens indo para a guerra, os homens fazendo isso, os homens conquistando, os homens sendo reis. E na verdade, se não tivessem as mulheres, se nós não estivéssemos por trás de tudo isso, nada disso teria acontecido. Então, tem que lutar mesmo para que seja reconhecido tudo isso que nós, mulheres, já estamos fazendo há anos e anos e anos para que o mundo seja um lugar melhor. Então, o relacionamento com Deus a gente pode começar a mudar dentro de casa, como a gente fala, para que não precise ser mais um homem, que possa ser os dois, possa ser uma força, um ser neutro como ele é. Outra coisa, se você faz orações ou prece ou o que quer que seja com seu filho, se você gosta de falar Papai do Céu, fala Mamãe do Céu também, fala anjos, fala uns outros nomes que sejam mais neutros. Não fica sempre colocando na cabeça do seu filho, condicionando o seu filho, que os seres divinos são todos homens. Muito pelo contrário. Nós, mulheres, e as figuras femininas também são divinas, são deusas e são capazes, de novo, de dar à luz, né? E como que a gente melhora isso dentro de casa? Dentro de casa também tem que lutar pelos direitos iguais. O homem não tem que ficar só assistindo televisão enquanto a mulher lava, passa, cozinha e faz todo o serviço dentro de casa. As crianças do sexo masculino não tem que ficar à toa e as meninas serem educadas a fazer tudo dentro de casa. Essa época já passou, né, gente? Então, vamos educar os nossos filhos a serem contribuidores dentro de casa. Vamos criar uma relação de igualdade, onde todo mundo contribui, cada um contribui com aquilo que é mais fácil ou que ele gosta mais, mas que se envolva todo mundo, né? Se uma pessoa não gosta muito de cozinhar, pelo menos ela limpa. Se a outra não gosta de limpar, pelo menos que ela aprenda a cozinhar e faça alguma coisa, ou que ela ajude nas tarefas de pagar contas, enfim. A gente pode sim distribuir de forma que as pessoas não fiquem sentindo ressentimento, nem raiva, nem criem conflitos, mas que todos participam e todos entendam que não é porque você é mulher que você tem que fazer tudo, e porque o outro é homem, porque ele só vai trabalhar do lado de fora de casa e não vai fazer nada em casa. A gente tem que contribuir. Hoje na sociedade, todo mundo tem que contribuir com o que ele tem de melhor para dar, com o que ele pode dar e que ele quer dar de melhor de dentro de si, e às vezes até mesmo contribuir com coisas que a gente não quer fazer, como eu falei, né? Ninguém gosta necessariamente de limpar, jogar o lixo fora, é muito, né, desagradável para algumas pessoas, mas não interessa, é parte da vida, é parte do que a gente tem que fazer como ser humano, do que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, e a gente tem que contribuir. Então vamos ensinar os nossos filhos a valorizar as mulheres e a fazer também coisas para contribuir dentro de casa. Na relação de comunicação, tem muitos lugares que ainda a voz do homem é mais forte, ou que o homem é quem vai falar se pode ou se não pode, se os filhos vão sair ou se não vão, é o homem que vai falar. Não, gente. Os dois, tanto o homem quanto a mulher, tem que ter comunicação, tem que ter entrar num acordo, de acordo com os valores e o que eles querem passar para os filhos, né? As crenças familiares, passar para eles com igualdade, com respeito. Se a mãe fala uma coisa e o pai não concorda, não discute ali na frente. Chama a mãe para um canto onde vocês dois sozinhos vão conversar, vão entrar no acordo e os dois vão estar em sintonia para falar a mesma mensagem para os seus filhos. E assim por diante, né? São várias coisas que a gente pode fazer dentro de casa para começar a realmente nos colocar no papel de igualdade entre homem e mulher. No trabalho, a mesma coisa. Não tenha medo de pedir um aumento, não tenha medo de ganhar a mesma coisa que o seu companheiro homem ganha fazendo o mesmo trabalho que você faz.
não tenha medo de lutar por uma posição de um pouco maior do que a sua. Por exemplo, eu estava uma vez trabalhando numa clínica e eu já tinha, né, subido para um cargo de supervisora, e tinha uma amiga minha que estava lá há anos e não tinha esse cargo de supervisora ainda. Eu cheguei para ela, conversei com ela, falei, mas por que você não tenta? Por que você não pega pelo menos uma posição, quer dizer, uma pessoa para você supervisionar, para ver se você gosta? Ela falava que era muito difícil, que ela não ia conseguir, sempre com aquelas crenças limitantes negativas. E eu convenci ela, falei com ela, olha, não é tão difícil, você não vai trabalhar muito mais do que o que você já está trabalhando, experimenta, quem sabe? E ela foi aos pouquinhos, acreditando que ela podia, e ela experimentou, e hoje ela é uma supervisora e está muito bem. Então, a gente não pode ter medo de subir, essas coisas são crenças limitantes, são crenças que a gente carrega, de que talvez eu não sou boa o suficiente, talvez eu não tenha essa capacidade. Não, gente. O homem, geralmente, ele não tem medo de pedir para subir de cargo, ele não tem medo de pedir para ter um aumento, porque ele já foi condicionado assim. A gente tem que vencer os nossos condicionamentos limitantes, os nossos condicionamentos negativos que a gente tem trazido há anos, né? Porque a gente foi oprimido, porque as gerações anteriores à nossa foram extremamente submissas e oprimidas também pelos homens, né? Geralmente os homens que eram líderes e a gente só acatava as ordens ou as direções que eles davam. E hoje em dia não, hoje em dia, graças a esse movimento todo das mulheres, essa luta toda, a gente tem voz igual, ou seja, a gente pode ter a voz igual se a gente lutar e se a gente continuar, porque a gente ainda não está completamente lá, né? Falta um pouco de trabalho ainda em alguns países, em algumas culturas, falta muito para chegar nessa igualdade que a gente está buscando. Então, vamos contribuir em tudo que a gente puder. Já falei da nossa família, já falei do trabalho. O que você pode fazer no trabalho? Se você sabe que o seu trabalho é liderado pela maioria homens, faça alguma coisa para desafiar isso. Converse com seus superiores, converse com as pessoas que lideram essa empresa ou seja lá o que for e fala, olha, eu notei que aqui na liderança dessa companhia só tem homens. Por que não trazer uma mulher ou uma opinião de uma mulher ou começar a escutar mais as mulheres? Quem sabe isso não vai ajudar a companhia. Enfim, desafiem, entrem no meio, dê a sua opinião, se valorize, e se você vê que realmente ali não vai acontecer isso porque as pessoas estão ainda naquela, né, naquele status quo, naquele conforto ali de querer só a liderança masculina, saia, vai para outro lugar. Se a gente não consegue quebrar algumas regras ou, né, ter essa desobediência civil como a Rosa Parks teve, a gente vai ter que ir para outro lugar e tentar por esse caminho, né? Nem sempre vai dar certo por um caminho, a gente tenta por um outro caminho. O importante é a gente não desistir, é a gente não parar. Como nós somos essas guerreiras, essas heroínas, nós temos que continuar lutando por uma igualdade maior, né? Por uma valorização real das mulheres por todo o mundo, porque tem muita mulher sofrendo, gente. Tem mulheres ainda hoje que não têm o direito de levar os filhos quando elas divorciam. Elas não têm esse direito, né? Tem várias culturas aí onde a mulher não tem direito de muitas coisas. Então a gente tem que continuar lutando, tem que continuar ajudando essas mulheres, né? A gente tem que se informar. E como eu falei, não precisa ser atos grandiosos, nem grandes atos revolucionários, pequenos atos todos os dias no seu dia a dia, onde você está, onde você pode fazer pequenas mudanças para que você seja valorizada da mesma forma que
um parceiro, ou um companheiro, ou uma pessoa que trabalha com você do sexo masculino. Então, a última coisa que eu quero falar nesse vídeo é sobre o relacionamento com o dinheiro. As mulheres têm a tendência a ficar com medo, né? De aceitar que elas são capazes de atrair abundância financeira, de resolver os problemas financeiros, de cuidar das coisas financeiras. Por quê? Porque em muitas e muitas gerações nós fomos treinadas ao quê? A ser dona de casa, cuidar dos filhos, a ficar, né, no lar ou às vezes nem trabalhar. E hoje em dia isso já mudou. Novamente, nós podemos ser o que nós quisermos, nós podemos viver a vida que quisermos, criar a vida que quisermos, inclusive criar abundância financeira. Então, mulheres do mundo inteiro, acordem. Eu sei que nós já estamos bem acordadas, mas acordem mais ainda e lutem pela sua independência financeira. Se você está num relacionamento que você depende do seu esposo ou do seu parceiro ou de quem quer que seja financeiramente, lute para sair disso, lute para ter independência financeira. Se você está numa parceria amorosa, que você tem uma família, tudo bem, igualdade, juntem as contas, trabalhem juntos para construir as coisas, né? Façam um planejamento financeiro juntos, mas não deixe que o homem lidere tudo e você fique à mercê, porque uma hora talvez você vai precisar sair desse relacionamento ou você não vai dar certo mais e você vai ficar sem condições de fazer nada, você vai ficar presa, você vai ficar em submissão, então é uma forma de controle. Então você tem que lutar pela sua liberdade financeira. Já falei, não porque você vai separar do seu parceiro ou do seu esposo, porque você precisa ter essa potência, acreditar que você pode viver da forma que você escolher viver. Se for em parceria, ótimo, maravilha, família é muito boa, é sempre bom ter família, mas se por acaso acontecer algum problema e você tiver que separar, você tem como se sustentar, você tem sua carreira, você tem sua forma de empreender, criar um negócio próprio ou de viver sua vida sem depender de ninguém. Então, busque uma relação favorável com o dinheiro também. Você merece toda a abundância toda a abundância do mundo você merece. Mulheres, hoje é nosso dia, parabéns. Vamos lutar para conquistar ainda mais a igualdade, não só para nós, mas para todas essas mulheres do mundo que ainda não têm nem mesmo o poder de fazer um vídeo como eu estou fazendo, que poderiam ir para a cadeia. Por quê? Porque elas não têm voz, porque elas não podem expressar o sentimento ou aquilo que elas querem expressar. Então vamos lutar, porque ainda tem muita luta pela frente. Eu amo todas vocês, me amo também. Feliz Dia das Mulheres!